A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, conquistados e movidos pelo amor. Preste atenção, tudo que não procede de amor não pode ser aceito por Deus. Logo, nossas ações e reações devem ser sempre permeadas pelo amor de Deus. Ter consciência desse amor é o selo de uma vida vitoriosa. Precisamos, portanto, crer que Deus nos ama e, por sermos muitos amados, nossa resposta é amar, fazer as coisas com devoção, com paixão, com gratidão. Ter medo de Deus o ofende. O medo é a ameaça, não são argumentos dos céus para produzir em nós santidades ou obras. Tudo vem de fé, é amor. Todo aquele que ama é responsável, mas nem sempre somos responsáveis porque amamos. Há muitas motivações para sermos responsáveis. Deus, porém, não tem prazer quando fazemos algo meramente por obrigação ou medo. Imagine uma esposa que fosse obrigada a beijar o seu marido simplesmente porque foi aprovada uma lei obrigando que todas as mulheres a beijarem os maridos. Que situação triste. Ninguém quer ser beijado pela lei. Se nós, homens, somos assim, imagine Deus. Nosso Pai não quer que amemos porque está escrito nas tábuas das pedras: amarás o Senhor teu Deus. Fomos conquistados por Ele. Ele estendeu sua mão para nós. Fazemos por amor, porque fomos conquistados pelo seu amor incondicional, ainda quando éramos seus inimigos. Quando nos movemos em amor e por amor, há multiplicação, crescimento, avanço e milagres. O verdadeiro encargo é resultado de amor. Uma mãe cuida do seu filho porque o ama. E em muitas ocasiões isso pode ser penoso, mas por causa do amor, ela é capaz de fazer qualquer sacrifício. Deus tem um compromisso com quem ama. Quando você ama, atrai a bênção do céu. A igreja precisa de homens e mulheres que amam, que façam com gratidão, compaixão, amor, que tenham uma devoção e adoração espontânea e ternas. Não se iluda, diante de Deus, os motivos contam. Infelizmente, é impossível fazer muitas coisas sem amor. Paulo diz em 1 Coríntios 13, vemos que é possível fazer a obra sem amor, por mera responsabilidade e até por motivos egoístas e carnais. Em 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 10, diz: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tiver amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que eu até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tiver amor, eu não seria nada. Poderia dar tudo o que eu tenho, até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tiver amor, isso não adiantaria nada. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito,
Então o que é imperfeito desaparecerá. Há quem faça coisas nobres sem amor, mas os que vivem no amor também fazem coisas sacrificiais. Podemos fazer coisas sacrificiais por amor, mas não estamos na graça? Sim, é justamente por isso que os sacrifícios permanecem. Quando uma pessoa vive na lei, faz um sacrifício. Ela está apenas tentando persuadir a Deus a fazer algo por ela, por meio de uma troca, uma barganha. Esse é o ponto central que define o legalismo, um sacrifício que não é aceito diante de Deus. Entretanto, a dinâmica na graça é completamente diferente. Não faço o sacrifício para conquistar o amor ou a bênção, mas eu disponho a sacrifício porque eu fui conquistado pelo amor de Deus. Por amar a Deus e o Evangelho, eu estou disposto a sacrifício. Na graça, o sacrifício se torna uma expressão de amor e não de troca. Muitas lideranças rejeitam a mensagem da graça, porque pensam que se pregarem, as pessoas vão parar de contribuir e a sua igreja acabará. Por isso, acham mais cômodo pregar a lei e obrigar as pessoas a contribuir. O problema é que Deus não aceita um beijo por obrigação. Ele só aceita o que é movido por amor. A maneira como o diabo governa os que estão debaixo do seu domínio é pelo medo, mas o Senhor governa pelo amor. Não dá para servir a Jesus usando os métodos de Satanás. A palavra de Deus diz em Hebreus, capítulo 2, verso 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também igualmente participou, para que a sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pela sua morte, o Senhor Jesus desabilitou aquele que tinha o poder da morte e os livrou, e os que estavam escravos manietados pelo medo da morte. Essa é a maneira como o diabo mantém o seu domínio, mas não é a maneira como o Senhor governa. Quando um pastor ameaça suas ovelhas com pragas e maldições, caso não dê o dízimo, eles estão seguindo a maneira do diabo de liderar. O Senhor Jesus faz exatamente o oposto. Por causa da sua bondade e graça, Ele conquista o nosso coração. Então passamos a dar por amor. Uma pessoa entrega o seu dízimo para barganhar com o Senhor, não verá a bênção. Há outros que contribuem apenas por responsabilidade. Isso é melhor, mas ainda não está alinhado com o coração do Senhor. Ele quer que nós entreguemos porque o amamos, porque amamos a igreja, o Evangelho. Quem assim o faz, vai colher segundo a medida prometida na palavra de Deus. O mesmo princípio se aplica a qualquer coisa que façamos na vida da igreja. Somos uma igreja em células, temos milhares de líderes espalhados pela cidade. Damos a ele muitas direções e estratégia para conduzir os seus grupos, mas alguns, apesar de ser muito responsáveis, não conseguem frutificar. Por que isso acontece, pastor? Para Deus, tudo começa na motivação. Há líderes que lideram por responsabilidades. Há pessoas sérias que querem que a obra avance. Responsabilidade é bom, mas não é suficiente. Todo aquele que ama é responsável, mas nem sempre somos responsáveis porque amamos. Algumas vezes fazemos por causa da nossa reputação, até o medo. A célula se multiplica é aquela que o líder lidera porque ama a igreja, ama a comunhão dos irmãos, ama o Senhor. Esse líder tem prazer em compartilhar o evangelho da graça. Inevitavelmente, ele se tornará como um imã, atraindo muitos para o seu grupo. Existe, porém, aqueles que lideram por obrigação ou medo. Fazer por obrigação é uma forma legalista. Eu não quero dar um beijo, mas como a lei obriga, vou beijá-lo. Quem vive na lei não consegue ser frutífero. Só há fruto na graça. E quem entende a graça é conquistado pelo amor do Pai. Aleluia! Vamos orar? Pai, que cada dia mais nós possamos entender a graça do Senhor, que tudo vem pela fé e pelo amor. Nós fomos conquistados e somos movidos pelo amor.
que assim nós também possamos ensinar a outros. Nos ajude, ó Espírito Santo, para que nós possamos cumprir o teu propósito, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que foi abençoado com essa mensagem, por favor, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que mais pessoas sejam conquistadas e movidas pelo amor de Deus. Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa. Toda semeadura tem uma colheita, e nós cremos que somos terra fértil. Quando você ofertar, semear no nosso ministério, você vai colher, porque essa é a vontade do Senhor, porque através da sua oferta, nós ofertamos cestas básicas para aqueles que nada têm, e também levamos eles até o encontro com o Senhor. Nos ajude, seja um semeador e tenha uma grande colheita, em nome de Jesus.